Bem-vindo ao canal Observatório 7 e ao vídeo final da série O Século de Cristo, uma jornada pela história dos povos do mundo inteiro durante o primeiro século da nossa era, e que conta com mais de 20 horas em 42 vídeos que você pode assistir selecionando o playlist Século de Cristo aqui no nosso canal. Neste episódio final, baseado no livro E se Jesus não tivesse nascido?, de D. James Kennedy, você encontrará uma avaliação do legado de cristãos na história mundial e a contribuição para a religião, sociedade, economia, ciência e educação. Quando falamos do legado deixado por Cristo e pela Igreja Apostólica do primeiro século, já sei que os críticos vão enumerar uma série de erros cometidos nos séculos seguintes, como a Inquisição, as Cruzadas, guerras religiosas, clérigos corruptos e a famigerada escravidão. O apóstolo Paulo definiu o evangelho levado pela Igreja como um tesouro em potes de barro. Ninguém foi mais crítico com os próprios cristãos do que Jesus. Os evangelhos não escondem as repreensões dele aos discípulos. As cartas apostólicas não escondem os erros da igreja. E as profecias falam dos pecados futuros do povo da igreja e trazem repreensões. De forma que não estou aqui para negar os erros cristãos cometidos ao longo da história, mas diante do agressivo e sistemático esforço de reescrever a história tirando o cristianismo de cena ou até o manchando, é necessário refletir sobre o legado do cristianismo para a civilização humana. É certo, entretanto, que muitos gostariam que Jesus não tivesse nascido. Isso não é novo. Durante os primeiros 3 séculos, os cristãos foram perseguidos pelo menos 10 vezes e constantemente vítimas de discriminação violenta e até jocosa. Mas no mundo moderno surgiram críticos mais sofisticados, como por exemplo o famoso Nietzsche, que considerava o cristianismo a religião dos fracos e escravos, que teria contaminado o mundo inteiro. Segundo o filósofo prussiano e seus ancestrais arianos, esta esplêndida raça de dominadores que ele intitulou como predadores foi corrompida pelas virtudes católicas femininas, pelos ideais puritanos da Reforma e pelo casamento com pessoas que ele considerava de raça inferior. 40 anos depois, as ideias de Nietzsche foram colocadas em prática por Adolf Hitler. Então, 16 milhões de pessoas foram mortas entre judeus, sem contar inúmeros cristãos de diversas denominações que não se curvaram à igreja que foi dominada pelo Reich de Hitler. Outros, como Stalin na antiga União Soviética, Mao Tse-tung na China revolucionária e tantos outros ditadores, também mataram cristãos e preferiram que Jesus nunca tivesse nascido e suas ideias nunca tivessem sido levadas para a humanidade. Afinal, o que estas ideias mudaram no mundo para causar tanta polêmica? Quase todas as religiões do mundo falaram algo sobre a paz, fazer o bem e cultivar virtudes morais. Se Deus tem uma verdade, então é óbvio que seres humanos em diferentes experiências religiosas acharão muitas destas peças que compõem a verdade. Jesus partiu da base do judaísmo e acrescentou à religiosidade humana a contribuição única do cristianismo, o conceito de graça, ou seja, de fazer o bem, dar perdão e abençoar quem não merece tal dádiva. Antes de Jesus, todos os povos concebiam Deus em alguma forma de poder.
às vezes até de justiça, mas desde Jesus, Deus foi descoberto como sendo amor. A graça é de saída a maior distinção e a maior contribuição de Jesus como mestre para o mundo religioso e para o mundo ético. Até os pagãos tratavam bem quem merecia, mas fazer o bem para quem não merece foi e continua sendo um conceito revolucionário para o mundo antigo, cujas religiões inevitavelmente terminavam no homem buscando méritos próprios diante do divino. A forma como Jesus nos ensinou a compreender Deus, o Pai, mudou nossa forma de nos relacionarmos como filhos deste Deus, o que leva o adorador a compreender que amar a Deus só pode ser confirmado se o homem amar também o seu semelhante, porque este é a própria imagem de Deus. Mais do que isso, Jesus nos ensinou a ver as crianças, os estrangeiros, os doentes, as mulheres e os vulneráveis como nossos semelhantes. Antes de Jesus, a vida era inacreditavelmente sem valor. As crianças, por exemplo, não tinham qualquer direito, podiam ser maltratadas, o aborto era a prática comum do mundo pagão e o descarte nos rios, florestas e até no lixo de qualquer bebê indesejado. Depois de Jesus, cristãos começaram a adotar e criar estes bebês abandonados. A igreja fundou milhares de orfanatos que salvaram milhões. Aliás, se você está vendo este vídeo agora, é porque o cristianismo reprimiu o aborto e você teve a oportunidade de nascer. Pois caso Jesus não tivesse nascido, talvez você nem existiria. Pois algum ancestral seu poderia ter matado alguém que daria origem a alguém da sua linhagem que trouxe você à existência. Antes de Jesus, os gregos desprezavam as mulheres. E no episódio sobre a família romana, aqui no canal, você conheceu o drama de mulheres exploradas pela prostituição ou pelo marido na antiga Roma. Mesmo na cultura oriental e judaica anterior a Jesus, mulheres eram muito oprimidas. Mas no Novo Testamento, foi uma mulher que carregou o Filho de Deus no seu ventre. Foi uma mulher a primeira testemunha da ressurreição e hoje a maior parte dos membros das igrejas cristãs são mulheres. Até Jesus nascer, mulheres eram mortas sem julgamento. Podiam ser sacrificadas com seus maridos quando estes morriam. Isso em culturas no norte da Europa e na África, e descartadas como propriedade qualquer sem nenhum direito. O cristianismo varreu a prática da poligamia e foi no mundo cristão ocidental que os direitos femininos foram conquistados. Isso nunca foi feito antes de Jesus e nunca em países onde a cultura cristã não tivesse preparado este contexto. No mundo pagão, em geral, os idosos perdiam seu valor junto com a perda da sua força física e, em muitos casos, eram abandonados para morrer. O mesmo ocorria com doentes e com pessoas incapazes fisicamente ou mentalmente. Mas o cristianismo, levado pela sua teologia da graça, construiu as primeiras casas de amparo para estes abandonados, asilos e os primeiros hospitais para o povo comum. Se Jesus não tivesse nascido, as arenas onde animais e homens eram mortos por suposto esporte nunca teriam parado. E talvez você fosse uma das vítimas jogadas lá. Quem pode imaginar quantas espécies de animais teriam sido levadas à extinção? Qual seria a moralidade de uma sociedade que até hoje praticasse jogos vorazes? Para aqueles que acham que a queda do Império Romano trouxe trevas ao mundo, o eminente historiador secular Will Durant escreveu: César e Jesus conheceram-se na arena e Jesus venceu.
Antes de Jesus ou de conhecer o cristianismo, muitas culturas praticavam sacrifícios humanos, canibalismo e até antropofagismo. O que poucos lembram é que não se consegue simplesmente proibir as pessoas de praticar coisas assim ou de praticar a sua cultura. É preciso um poder muito mais forte para mudar a convicção e o desejo profundo das pessoas. Mesmo com os erros e a ganância que acompanharam estes primeiros exploradores cristãos que fizeram contato com estes povos, não se pode negar que o cristianismo erradicou o canibalismo, o antropofagismo de tais sociedades que vivem até hoje, agora livres e de forma civilizada, respeitando a vida graças à herança que receberam do cristianismo. Antes de Jesus, a vida humana era comprada e vendida no mercado como se fosse um produto. Aqui no canal tratamos 2 episódios, um sobre os escravos e outro sobre os gladiadores, e vimos como a mensagem de Jesus não tentou meramente mudar esta ordem social, como revoluções armadas antes de Jesus o fizeram, mas o Evangelho propôs que senhores tratassem seus servos como se eles fossem seus próprios irmãos, subvertendo assim totalmente a crueldade deste sistema. O cristianismo foi a primeira religião e forma de pensar a afirmar que não há diferenças e que nem há livres ou escravos, nem gregos nem judeus, removendo qualquer fundamento para o racismo, para a divisão social ou para a escravidão. Mas, infelizmente, a escravidão ressurgiu no final da Idade Média entre os próprios cristãos, como uma mancha na história do cristianismo. Mas também seria por um cristão devoto, e muitos de seus seguidores depois dele, chamado William Wilberforce, um estadista inglês que, por convicção bíblica, levou a Europa a proibir o tráfico de escravos. Ele viveu para ver 700 mil escravos da Inglaterra serem libertos em 1833. E apenas 30 anos mais tarde, com as mesmas convicções religiosas, abolicionistas americanos lutaram contra cristãos americanos escravagistas. O mundo cristão escravista foi repreendido e impedido pelo próprio mundo cristão abolicionista. Em 1835, 1/3 das sociedades abolicionistas americanas eram dirigidas por ministros evangélicos, entre eles, principalmente, metodistas e quakers. O amor de Abraham Lincoln pela Bíblia é muito bem documentado em suas falas, escritos e na sua luta abolicionista. O abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos foi o motor para empurrar o abolicionismo no mundo inteiro, inclusive forçar o Brasil a libertar os seus escravos. Portanto, se Jesus não tivesse nascido, nunca o mundo teria mudado seu curso de racismo, escravidão e exploração mantidos por Roma, e talvez você fosse escravo até hoje, dependendo da sua origem. Devemos a Jesus o valor que a vida humana tem e a Ele a primeira luta contra a intolerância. Ironicamente, a luta entre diferentes denominações cristãs reviu o ensino de Cristo sobre a liberdade e levou à busca de um novo tipo de Estado laico, onde as liberdades civis foram garantidas. Neste sentido, o Estado laico é também uma invenção do protestantismo cristão. Na experiência democrática americana, o batista Roger Williams, fundador do estado de Rhode Island, e o quaker William Penn, fundador da Pensilvânia, contribuíram para que o mundo entendesse que o Estado não deve coagir a consciência do indivíduo. Estes homens lutaram por isso em nome de sua fé em Cristo, para ter liberdade religiosa individual e liberdade de decidir seus governantes. Se hoje você tem direitos civis como ir e vir, liberdade de opinião, liberdade de voto, liberdade de credo, agradeça a Jesus que ensinou um outro método de fazer valer seus direitos.
As maiores conquistas para os descendentes de escravos vieram através de um pastor batista chamado Martin Luther King Jr., que, invocando o princípio de Cristo de resistência pacífica, envergonhou o pecado do racismo para sempre. Se você é descendente de africanos, caso Jesus não tivesse nascido, a mensagem de Martin Luther King Jr. nunca teria sido igual e direitos fundamentais alcançados nos Estados Unidos nunca teriam inspirado a busca pelos mesmos direitos em outros lugares do mundo. Não se esqueça que outros homens também protestaram pela mesma causa na época de Martin Luther King, mas foi o método pacífico de Martin Luther King Jr., inspirado no pacifismo de Jesus, que não apenas deu a vitória para ele e para todo o povo, mas também, anos antes, comoveu o mundo, com Mahatma Gandhi, que, apesar de ser hindu, confessou usar o mesmo método de Jesus Cristo do pacifismo. A América, fundada pelos cristãos puritanos, deu liberdade de direitos civis para pessoas de todas as religiões, inclusive para os descrentes, coisa que inspirou o mundo moderno, e você nunca teria estes direitos fundamentais se Jesus não tivesse nascido. Assim, se você é de qualquer religião não cristã, precisa agradecer sua liberdade às ideias de Jesus, pois se ele não tivesse nascido, a maioria dos países livres não seria de fato livre. Na verdade, até você que é ateu deveria agradecer a Jesus, porque sem ele não haveria liberdade religiosa e você teria que seguir alguma religião determinada pelo Estado. A Grécia criou a democracia, mas fracassou em desenvolvê-la. Roma criou a República e ela foi devorada pelo Império. A Revolução Francesa derrubou o totalitarismo monárquico, mas fracassou e mergulhou a França em desordem, crueldade, medo e tirania. O mundo político teria que esperar até a Revolução Democrática Americana para desenvolver as modernas ideias democráticas praticadas no mundo inteiro, que são espelhadas na experiência norte-americana criada por cristãos devotos que fugiam da intolerância na Europa e estavam dispostos a fundar um país sem rei e sem papa, onde eles, por seu voto, escolheriam seus líderes políticos e religiosos. H.G. Wells, que não era cristão, não era crente, e como historiador afirmou: a Constituição americana é indubitavelmente cristã. A Constituição americana é baseada na igualdade perante a lei, princípio cristão inovador que não existia no mundo romano, mas é enunciado em Atos capítulo 10, verso 34. Ao ensinar que Deus não trata as pessoas com parcialidade, dando oportunidade para todos os povos. Tão crentes eram os pioneiros da democracia que, na sua Declaração de Independência, escreveram que todos os homens são criados iguais, fazendo uma referência a Deus como Criador da humanidade. Também referiam-se que todos são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, uma óbvia referência aos 10 mandamentos, e a liberdade defendida pelos cristãos nos ensinos de Jesus ou em cartas como 2 Coríntios 3,17. Os inventores do governo do povo e pelo povo reconheciam o ensino cristão de que todos os homens são pecadores e corruptíveis, de forma que eles se determinaram a tirar o poder completo das mãos de um único nômen. Madison, o principal formulador da Constituição americana, argumentou que a corrupção humana tornava necessário fracionar o poder de modo que ninguém se tornasse um ditador incontrolável. Se as democracias separam os poderes legislativo, judiciário e executivo, foi porque os criadores deste sistema fizeram isso porque reconheciam o pecado original e estado de queda da natureza humana. É notável como até hoje a democracia tem dificuldades em países não protestantes e muito mais dificuldade em países não cristãos. E mais ainda que o próprio ateísmo só teve espaço no mundo cristão ocidental, onde as pessoas têm suas liberdades individuais respeitadas, porque tais países, onde hoje estão a maioria dos ateus, no passado foram protestantes que advogaram esta liberdade de crer
ou não crer. Historicamente, são os que mais respeitam as opções religiosas dos diferentes. Se você aprecia a democracia, deve isso aos gregos, mas muito mais aos protestantes. E se Jesus não tivesse nascido, ainda viveríamos em impérios ditatoriais como na Roma Antiga. No episódio desta série Roma dos pobres e dos ricos, avaliamos como o Império Pagão Romano era de desigualdade e indiferença aos pobres. Do judaísmo, o cristianismo herdou a caridade e tornou sistemático o ato de doar e exercer filantropia. O cristianismo criou a filantropia e o cuidado aos desfavorecidos. A Igreja Apostólica chegou ao ponto de vender suas posses, dividir entre os pobres e dizer que ninguém dos seus irmãos tinha falta de nada. Durante a Idade Média e as imensas transformações políticas e sociais que promoveram muitas crises e pobrezas, os mosteiros beneditinos se transformaram no celeiro de socorro da Europa, e a caridade se tornou uma das virtudes mais valorizadas. Conventos, creches, orfanatos e até 1/4 do dízimo das paróquias era usado para socorrer os pobres. Os puritanos protestantes na Inglaterra do final do século XVI chegaram a se tornar famosos por resolver o problema dos moradores de rua. No mundo evangélico do século XIX, George Miller e seus orfanatos se tornaram uma referência. Associações cristãs, Exército da Salvação, são apenas alguns exemplos de centenas que cobriram o mundo com assistencialismo cristão. E isso atraiu e educou na caridade até mesmo os povos e pessoas não crentes. Em tempos modernos, eu não poderia enumerar aqui nesse vídeo os milhares de projetos de igrejas das mais diferentes denominações cristãs e credos que realizam diariamente assistencialismo pelo mundo inteiro, inclusive em áreas de guerra e áreas de extremo perigo. Vamos lembrar também de mencionar que foram os cristãos que criaram a Cruz Vermelha. Um rosto deste exemplo de contribuição de Jesus para socorrer os pobres foi Madre Teresa de Calcutá, que dizia: Deus nos enviou ao mundo hoje assim como enviou a Jesus, para mostrar seu amor à humanidade. Se Jesus não tivesse nascido, nem Madre Teresa, nem outros com ela teriam pensado da maneira como pensaram, e a sociedade atual se dedicaria a uma guerra pela sobrevivência do mais apto, onde, como na Roma Antiga, os pobres não tinham qualquer importância e ninguém se importaria com eles. A maioria dos historiadores e economistas concordam que a origem do livre mercado e do capitalismo está no cristianismo protestante. Enquanto no mundo antigo grego-romano o trabalho era visto como atividade de pessoas inferiores e legado aos escravos, o cristianismo via trabalho como honra, e as leis contra o furto, cobiça e fraude protegiam a propriedade privada. Filósofos gregos e romanos consideravam o trabalho como coisa da ralé, enquanto para o cristão o trabalho era um mandamento. Administrar com economia e poupar sem ser avarento, não andar ansioso, confiar em Deus e trabalhar por propósitos elevados estão no cerne da motivação e ética cristã do trabalho. Com o surgimento da ciência, do capitalismo, deu-se o contexto para surgir a industrialização. Se Jesus não tivesse nascido, o máximo que teríamos é que uma maioria governante poderosa seria sustentada pela minoria pobre de artesãos e agricultores em necessidade, sem nenhuma chance de ascensão social. Se Jesus não tivesse nascido, e se não houvesse uma reforma protestante questionando o mundo feudal, as desigualdades seriam tantas quanto eram no Império Romano Antigo, sem nenhuma oportunidade de mudança. Antes de Jesus, já existia educação, cultura, conhecimento, escolas e até academia dos gregos antigos. Mas a educação era privilégio de uma minoria muito rica e poderosa. Jesus, por outro lado,
era parte de uma religião baseada em ler um livro. E o antigo judaísmo, onde Jesus nasceu, passou esse princípio de leitura ao cristianismo, que depende também de ler as palavras dos apóstolos. Cada escola do mundo, sendo religiosa ou não, é uma lembrança de Cristo, pois não apenas missionários cristãos alfabetizaram o mundo até povos remotos para que todos pudessem ler a Bíblia, e assim criaram a educação para todos, como neste esforço, tentando traduzir a Bíblia para estas línguas nativas, criaram alfabetos para línguas que nem tinham escrita própria, como é o caso famoso do alfabeto cirílico, que o leste europeu e a Rússia usam até hoje e foi criado por cristãos para evangelizar estes povos eslavos. Mais do que isso, monges cristãos e sábios árabes copiaram os escritos dos clássicos da antiguidade e salvaram os escritos dos grandes mestres do mundo greco-romano. A universidade é uma invenção cristã, onde a teologia começou como a rainha dos saberes. Bolonha, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard e tantas outras foram fundadas por religiosos. Considere, por exemplo, a história dos Estados Unidos, nação fundada pelos puritanos, como foi dito, que em suas primeiras leis estava a educação para todos e seus materiais de alfabetização eram todos religiosos e voltados para o ensino bíblico. O amor pela Bíblia impulsionou Gutenberg, o criador da tipografia, que levou a imprensa e o surgimento das publicações e até do próprio jornalismo. Assim, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos educação para todos, nem jornais, nem livros impressos para o povo comum. A educação para todos acelerou a ciência. E onde surgiu a ciência como método científico? A ciência não surgiu entre os povos animistas ou xamanistas da África, Ásia, Oceania ou América Nativa, porque tais crenças que eles tinham entendiam que espíritos habitavam as pedras, animais, árvores e rios, e graças a isso esses povos não interferiam de forma experimental na natureza, não procuravam a lógica de seu funcionamento, porque aquilo para eles eram espíritos. As primeiras descobertas científicas surgiram na Suméria e Egito, mas eram apenas descobertas. Não existia ainda a ciência como método, e estes povos não dominaram a explicação das coisas que descobriram. Eles sabiam, por exemplo, calcular o movimento dos astros, mas nem sabiam o que eram aqueles astros e muito menos como se movimentavam. Suas crenças místicas viam eles como deuses e as forças naturais como os próprios deuses. A Índia e a China antiga também fizeram descobertas científicas e matemáticas, mas a ciência também não nasceu ali apesar disso, porque suas filosofias consideravam o mundo físico irreal diante das realidades místicas que eram almejadas por eles, e, portanto, ninguém desperdiçaria sua vida pesquisando o mundo da matéria do qual eles estavam tão ansiosos de desencarnar nas suas crenças orientais. O helenismo enfrentou um problema semelhante na filosofia dualista. Grécia e Roma, com sua lógica, fizeram avanços, mas o pensamento grego tentava adivinhar o funcionamento das coisas, e nunca lhes ocorreu fazer o processo de experimentação, de forma que a ciência quase nasceu na Grécia, mas morreu na gestação. A mente hebraica, por sua vez, via Deus como um ser fora da natureza, e era uma mente muito prática, o que favorecia, mas eles viam a natureza como um objeto, mas infelizmente por muito tempo não tiveram muito interesse na natureza, vendo a natureza como um objeto de louvor e um mecanismo de um Deus distante deles. Assim, a ciência também não nasceu entre os hebreus antigos. Graças a esta separação entre Deus e a natureza que havia na mente hebraica, grandes cientistas no futuro seriam judeus, mas só no futuro.
A ciência como método também não nasceu entre os hebreus antigos. Quando a igreja cristã surgiu, estava tão ocupada em pregar o evangelho e fugir das perseguições por quase 300 anos que o funcionamento da natureza não era objeto de profunda consideração. Quando a igreja finalmente ocupou lugares relevantes, a queda do Império Romano trouxe o feudalismo que isolou as pessoas, e a igreja, isolada e controlada por uma elite clerical, adotou a visão aristotélica do cosmos, retornando ao processo filosófico dos gregos que tentava adivinhar por lógica como as coisas na natureza funcionavam. Durante esse tempo, também surgiu o Islã, que tomou conta do mundo árabe e do norte da África, onde adquiriu os escritos dos clássicos gregos e fez progressos na medicina, na matemática, mas ainda assim o método científico também não surgiu entre eles, porque a religião islâmica é por demais fatalista e num universo onde tudo é determinado e imutável, não há muita curiosidade em saber como tudo funciona e como podemos manipular a natureza. Finalmente, Copérnico e Galileu, profundamente envolvidos com o cristianismo, questionaram o método de Aristóteles que era usado pela igreja que eles faziam parte. Abriram caminho para uma nova visão da natureza. Foi um choque para a igreja admitir que tinha errado, assumindo as ideias cósmicas do filósofo Aristóteles da antiga Grécia. Até hoje se conta a mentira de que Galileu foi censurado por ir contra a Bíblia, mas tanto Copérnico quanto Galileu eram profundamente cristãos e amavam a Bíblia. Só que desta vez, Galileu não era um filósofo tentando supor como as coisas funcionavam usando a lógica. Galileu era o primeiro cientista, fazendo experiências e comparações práticas, testando e medindo até provar como as coisas funcionavam. Assim nasceu a ciência: observação, teste e conclusão. Isso define mais ou menos o cerne da ciência como metodologia. E por acaso, Jesus havia ensinado que pelos frutos se conhece a árvore, uma metáfora agrícola que Jesus usou para julgar o caráter de alguém através dos seus atos. Embora o uso de observação e teste seja diferente, podemos até dizer que a nova disciplina que hoje chamamos de ciências naturais estava voltando ao método da alegoria agrícola de Jesus, de observar, experimentar e concluir. Nascida no berço católico de Galileu, a ciência precisava aprender a andar livre da igreja, não sendo controlada por clérigos e sendo fiscalizada apenas por uma metodologia. Foi então que somente no mundo cristão protestante, com sua visão mais secular, separando igreja do Estado e de outras dimensões humanas, existiria esta liberdade para a ciência. Para o protestantismo, a natureza era parte do domínio do homem, que fora posto por Deus como mordomo deste mundo. Como mordomo, o homem deveria proteger, estudar e usufruir a natureza. Nos próximos séculos, foram luteranos e calvinistas que buscaram este novo saber, e entre os puritanos ingleses surgiu a Sociedade Real Londrina para o progresso do conhecimento natural, iniciando em Gresham, uma universidade cristã, onde 7 dos 10 fundadores desta sociedade científica eram puritanos muito piedosos. A lista dos pais da ciência tem muitos nomes, nem todos, é claro, são cristãos piedosos, mas fica óbvio que a ciência nasceu dos cristãos. Copérnico, Galileu, Kepler e Wilhelm Herschel, no campo da astronomia e física, sem deixar de fora o gênio de Isaac Newton, cuja paixão era muito maior pelas profecias apocalípticas do livro de Daniel. Ainda entre os físicos temos James Maxwell, o pai do eletromagnetismo, George Stokes, da mecânica de fluidos, Lord Rayleigh, da análise dimensional, Lord Kelvin, da energética, e Michael Faraday, o pai da teoria de campo.
No campo da química, temos o pai da química, Robert Boyle, e William Ramsay, o pai da química isotópica. As ciências da Terra tiveram os cristãos Louis Agassiz, pai da geologia glacial, e Matthew Maury, pai da hidrografia. Você acha que a biologia também não é para os cristãos? Pois temos os cristãos George Cuvier, pai da anatomia comparada, Henry Fabre, da entomologia, John Ray, historiador natural, Carl Linnaeus, inventor dos nomes científicos e classificação dos seres vivos, e o padre Mendel, que descobriu as leis da genética. A medicina salvou milhões de vidas graças às descobertas dos cientistas cristãos Joseph Lister, pioneiro da cirurgia antisséptica, e Louis Pasteur, o bacteriologista. Você só está assistindo este vídeo graças a computadores, e estes devem ao legado dos cristãos Charles Babbage, da ciência da computação, e da eletrônica de John Ambrose Fleming. Já existiam ateus, deístas e pessoas de outras religiões com estudo e capacidade nessa época. E pode ser ousado dizer, mas os criacionistas que citei agora há pouco não só eram cientistas brilhantes, como foram os criadores da ciência. Ou seja, se Jesus não tivesse nascido, despertado o senso de testar os resultados, entender a natureza, e talvez nenhum destes homens tivesse feito suas descobertas. Se Jesus não tivesse nascido, sem igreja, não teríamos o multiplicar das escolas, nem o avanço do letramento, do saber e, finalmente, o despertar da ciência. Mas há um outro saber que eu amo e faz parte deste canal. Boa parte dos clássicos mais famosos do mundo tem temas bíblicos. A arte existe em todas as culturas e religiões do mundo, em todos os momentos da história. E existiu antes de Jesus de forma grandiosa, mas desapareceu com o fim da Grécia e do Império Romano. A mais elevada arte, no nível da Grécia Antiga, ressurgiu na cultura cristã para expressar a beleza como uma manifestação do poder criador de Deus. E Jesus foi o inspirador do mais alto nível de arte do mundo, porque não apenas os conceitos do belo foram recuperados, como o belo da forma foi unido ao belo das virtudes morais e a arte transcendeu a mente humana. De fato, o que diferencia os mestres cristãos dos antigos mestres da Grécia e Roma é que os clássicos artísticos cristãos decifraram as técnicas além do mero talento natural e deram à arte a possibilidade de ser ensinada de forma sistemática. A lista de mestres da arte cristã não caberia neste vídeo: arquitetura, mosaicos e vitrais, sem falar dos artistas anônimos. Os clássicos são os gênios da arte como os cristãos Da Vinci, Rafael, Michelangelo, Cranach, Rembrandt. Poderiam ser citados ao lado de muitos e muitos outros que inventaram as bases das artes plásticas que qualquer outro estilo hoje em dia precisa conhecer. O mesmo podemos dizer da música, já que foram monges que criaram a notação musical que levou à composição e ao estudo da música de forma profissional. E tantos grandes instrumentos musicais do mundo foram desenvolvidos na Europa cristã, quanto os maiores clássicos que reúnem os princípios usados em qualquer outro estilo musical foram entendidos e desvendados por mestres cristãos como Bach, Handel, Vivaldi e muitos outros. O que seria da literatura sem o cristianismo? Filosofia e literatura não teria Agostinho, nem Tolstói, nem Dostoiévski. O mundo não conheceria Shakespeare, nem tantos livros clássicos de outros autores como Moby Dick, Robinson Crusoe, A Lenda do Rei Arthur e tantos outros heróis e clássicos, incluindo o primeiro super-herói de todos os tempos, o Superman, que iniciou o estilo adotado, copiado por todos os outros super-heróis criados por quadrinistas na cultura pop, e cujo herói e história de origem foi intencionalmente inspirado na história de Jesus Cristo. Por falar em heróis, o mundo não teria Senhor dos Anéis, nem mesmo Crônicas de Nárnia,
pois seus autores só escreveram suas tantas obras literárias depois de inspirados por sua própria fé cristã. Até o cinema, que é modernamente tão amargo com o cristianismo, que luta tanto para desconstruí-lo, para ridicularizá-lo, produziu clássicos cristãos que levaram o Oscar, como Ben-Hur, um conto cristão, Os 10 Mandamentos, e obras de valores cristãos aclamados pela crítica, como Carruagem de Fogo, Felicidade Não Se Compra e A Noviça Rebelde. No mundo dos quadrinhos e cartoons, artistas cristãos deram origem a Charlie Brown e Snoopy e ao alegre Calvin e Haroldo, que abriram a mente de milhões de adultos e crianças para a alegria e para o questionamento. Se Jesus não tivesse nascido, a arte seria pobre. Sem Jesus, a cultura pop seria igual à cultura dos heróis da Roma e Grécia Antiga. Os heróis terminariam depressivos como Hércules, Édipo e Teseu, loucos e às vezes até cometendo suicídio. E que hoje são histórias totalmente adaptadas e modificadas segundo o nosso padrão moderno, pois se fôssemos ler e contar histórias desses heróis como eram originalmente na cultura da Grécia Antiga, eram de uma tristeza sem esperança e de uma tragédia absolutamente depressiva. Jesus inspirou a ternura e até mesmo a alegria, pois a alegria só pode existir onde há esperança. Falta-me espaço para descrever as inúmeras contribuições de Cristo para a humanidade e tantos outros movimentos cristãos, mas para mim, a maior contribuição cristã foi a capacidade do cristianismo de transformar vidas. Eu vi e conheci pessoas assim. Vi Jesus transformar homens violentos em homens pacíficos, transformar homens materialistas em filantropos, transformar viciados em homens temperantes, transformar homens lascivos em homens puros, transformar grosseiros em homens gentis. O cristianismo criou centros de cura para viciados, fazendo milagres que nenhum remédio ou outro tratamento consegue tratar. O cristianismo criou os grupos de apoio mútuo que libertam dependentes e, com isso, as primeiras terapias de grupo. E o cristianismo entrou nas prisões com um livro que, lido e praticado, tem reabilitado bandidos em cidadãos decentes de uma forma que nenhum outro método é capaz. Se estas ideias e este livro é assim tão poderoso, não se surpreenda. Tanta gente quis lucrar com isso, tanta gente quis controlar esse poder que é o cristianismo e tanta gente o usurpou. E isso explica para você o porquê existem as contrafações ou falsos cristianismos por aí. Vi Jesus salvar famílias, vidas vazias e sem propósito. Jesus Cristo continua transformando vidas destruídas pela dor em vidas de perdão, graça, esperança e serviço produtivo ao próximo. Este é o legado cristão. Independente de sua fé no Cristo vivo ou não, você deve reconhecer a imensa herança que Jesus deixou para você e para a história.